Se você gosta de histórias de terror e creepypastas, você não pode deixar essa chance passar. O livro Maldito conta com mais de 70 histórias de terror e creepypastas para você que gosta do gênero. Clicando no link da descrição, você compra o livro com um super desconto. Lembrando que a compra é feita pela Amazon, uma empresa segura e com garantias. Não perca essa chance, link na descrição. E se você quiser ver o canal crescer ainda mais, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Isso nos deixa ainda mais motivados a postar mais vídeos todos os dias. Agora que vocês já se inscreveram, bora pro vídeo. Em um lugar dos Estados Unidos, no ano de 1940, estava um calor sufocante. O sol brilhava e o suor escorria por todo o rosto do padre Francisco. O passo lento de sua mula revelava o cansaço e o esforço em cada passada, rumo ao topo da montanha. Mas graças a Deus, faltava pouco para ele chegar no topo. Ao terminar a subida, parou para deixar a mula descansar, enquanto admirava a beleza da sua nova paróquia. Lá embaixo, bem distante, havia uma pequena cidade, rodeada de florestas e montanhas, localizada no Nordeste americano. Horas depois, ele passava à frente a uma pequena placa que dizia: "Bem-vindo ao paraíso. Aqui moram apenas 900 pessoas." Minutos depois, ele chegou ao seu novo endereço. Uma linda e pequena igreja construída pelos primeiros moradores daquela antiga e pequena cidade. Em pouco tempo, a maioria dos moradores já sabiam da chegada do padre Francisco. E um após o outro foram aparecendo com oferendas de todo tipo e desejo de boas-vindas. Michael, que era o xerife da cidade, transferido para aquela pequena localidade poucos meses antes, também apareceu para recebê-lo e dar boas-vindas ao padre. Casado poucos dias antes de chegar na cidade, Michael ainda não tinha tido a oportunidade de curtir a vida conjugal, pois tão logo casou e sua esposa teve que deixar o país, somente regressando no dia anterior à chegada do padre. No dia seguinte, às 10 horas da noite, o padre escutou um grunhido. Algo estranho rodeava a casa de um dos moradores, assustando os cachorros e tudo que possuíam. Porém, nada de ruim aconteceu. No domingo, após sua chegada, o padre celebrou sua primeira missa, e para a alegria de todos, a religião havia retornado à cidade. Na segunda-feira, o xerife foi notificado da aparição de um estranho e enorme cachorro peludo, rodeando a casa de vários moradores. Porém, nada foi destruído. As pessoas apenas escutavam rosnados rodeando a casa. E como todas as casas possuíam os quintais abertos para a floresta, a única coisa que o xerife pôde fazer foi alertar para o perigo dos ursos locais. Mas aquilo não era urso, Michael. Era algo diferente. Parecia mais um lobisomem, disse um dos moradores assustados. Depois de acalmar e despachar os moradores,
Michael se dirigiu à sua casa, onde sua linda esposa britânica esperava por ele. Os dias foram se passando, e a fera peluda, ou o lobisomem como descreviam, voltou a aparecer. Porém agora atacando sem piedade quase tudo que os pobres moradores possuíam. E com certeza aquilo não era um urso, porque os cachorros e outros animais eram completamente aniquilados e destroçados de uma maneira inexplicável e assustadora. Os ataques eram cada vez mais frequentes e todos clamavam por proteção. Como Michael não tinha muitos recursos, ele não poderia fazer muita coisa, além de passar a noite nas proximidades de uma ou outra casa somente aguardando. No entanto, enquanto ele e seu único policial esperavam pela fera em uma localidade, o lobisomem sempre atacava outras casas desprotegidas, onde ele não estava por perto. Até parecia que o lobisomem sabia das suas estratégias. Todos foram tomados pelo pavor e pelo desespero. Coincidentemente, tudo aquilo começou depois da chegada do Padre Francisco. A desconfiança, infelizmente, aumentava. E em uma certa noite, e para o horror de todos, a atrocidade do lobisomem foi mais além dos pobres animais, porque um pobre morador foi encontrado estraçalhado de uma maneira simplesmente horripilante, onde todas as partes do seu corpo estavam espalhadas, e suas vísceras haviam sido comidas por alguma coisa. Depois daquele ataque, o medo e o pavor se espalhou pela cidade. Todos se perguntavam quem poderia ser o maldito lobisomem. E pouco a pouco, o nome do Padre Francisco caiu na boca de todos os maldosos comentários feitos pelo povo. Todos comentavam que os ataques começaram depois da sua chegada. O padre não sabia o que fazer, e procurando apaziguar a situação, convidou a todos para uma reunião. Porém, somente o xerife apareceu nessa reunião. O xerife não foi lá para ouvi-lo, mas para advertir dos perigos que a situação poderia causar. Ele informou ao padre para se afastar por alguns dias, esperar até que a situação se acalme, ou que o lobisomem seja abatido. O padre, muito confiante de sua inocência e fé, não deu ouvido aos conselhos do xerife, e a situação só piorou. Uma ou duas vezes por semana, uma casa ou um rancho era atacado, e o pavor só aumentava. Em uma certa noite, enquanto fazia suas orações no interior da igreja, o padre foi surpreendido com a visita de quase todos os moradores. Os mesmos estavam com tochas nas mãos e ódio nos corações. Para eles, o único responsável por tudo era sem a menor dúvida o próprio Padre Francisco. O padre tentou argumentar, porém ele não foi ouvido. Nada adiantou perante a ignorância dos moradores, enraivecidos e desesperados. E em poucos minutos, tudo acabou. A fé e a religião foram esquecidas, dando lugar ao ódio incontrolável dos moradores. O Padre Francisco, infelizmente, foi linchado sem piedade ou compaixão. E quando tudo parecia ter sido resolvido, quando o malfeitor e causador de tanto sofrimento havia sido eliminado, o único policial local
entrou correndo na igreja, gritando que haviam matado o lobisomem. E ali parados, em um silêncio indescritível, ouviram a mais dura e cruel verdade daquele pequeno paraíso. O padre foi acusado e morto por um crime que não cometeu. O lobisomem, o maldito lobisomem, era nada mais e nada menos que a esposa do maior protetor da cidade. O lobisomem era a esposa do xerife Michael, que havia chego um dia antes na cidade que o padre. Essa é a minha história. Acredite se quiser.